Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline e hoje eu vou trazer uma outra dica que é uma coisa que sempre me perguntam também, né? Tu fala assim, tá Aline, eu vou atender meu cliente. O que que eu faço? O que que eu falo? Por onde eu começo? Então é disso que eu vou falar hoje para vocês, tá? Então lembrando, tá pessoal, que eu não tenho a receita da verdade. Eu vou falar para vocês o que nesses anos de experiência eu criei de rotina para mim e que para mim dá certo, tá? E que com o tempo também sempre vou melhorando, sempre que eu vejo que dá para mexer, eu mexo, tá? Então, o que vocês vão criar o jeito de vocês, então o que vocês gostarem, adquiram, né? O que vocês acharem que não cabe para vocês, então vocês ignoram, certo? Então vamos lá, gente. Primeira coisa, o cliente entrou em contato com você, tá? Ou alguém falou que o cliente estava precisando, você entrou em contato com ele. Primeiro contato. Normalmente comigo, esse primeiro contato é feito por telefone. Alguém me passou o contato do cliente, eu entro em contato, ou o cliente entrou em contato comigo e me falou, tenho tal ambiente, gostaria de fazer tal coisa, uma reforma, isso e aquilo, e eu gostaria de saber quanto custa, tá? Então a primeira coisa que eu falo para o cliente, eu não gosto de passar valor por telefone, eu não falo isso, tá? Mas a primeira coisa que eu falo pro cliente, falo assim, olha, para eu saber exatamente o que precisa ser feito, legal eu dar uma olhadinha no ambiente, tá? Quando é possível. É legal eu dar uma olhadinha no ambiente, porque daí você me explica melhor o que você precisa, eu vou conseguir ver o nível de dificuldade, para daí eu te passar um valor certinho, tá? Eu sempre tento levar esse segundo contato para casa, para o espaço do cliente, tá? Não é nem tanto por causa do espaço, pessoal, porque às vezes se o cliente te passa um resumo do que ele quer, umas fotos, uma medida, você consegue orçar, tá? Não é o problema. A questão é que essa visita, esse contato que você faz com o cliente, é tua oportunidade de mostrar para ele confiança, mostrar o teu trabalho, falar de você, dos passos do teu projeto e explicar para ele como que vai ser a partir daí, tá? Então, assim, nessa visita, quando agenda essa visita, tá? Nesse primeiro momento, quando você chega, você não vai ter oportunidade de fazer isso, tá? Porque quando você chega, o cliente tá louco para te explicar tudo que ele quer. Porque a impressão que ele tem é que ele já tá te explicando tudo o que ele precisa e você vai passar quanto que é. Não é assim, tá? Mas deixa o cliente falar. Se você quiser ir anotando alguma coisa, você já anota. Isso eu costumo fazer de cabeça no primeiro momento, tá? Eu absorvo, a gente sempre vai lembrar, né, vagamente das coisas. E aí, nessa hora, às vezes eu comento, quando eu vejo que ele tá me passando muita informação, eu comento assim, não se preocupa tanto com esses detalhes agora, porque hoje eu tô vendo um apanhado geral para eu conseguir montar a proposta para você. Aí eu montando, te passando o valor, a proposta certinho. Aí a gente vai sentar e eu vou fazer uma entrevista com você. Vou te perguntar tudo de cabo a rabo, né? A gente vai sentar, você vai me explicar tudo. E aí sim, eu vou ter tudo isso anotado, porque são muitos detalhes, né? Claro que eu não vou lembrar tudo isso depois e tudo mais, tá? Então, esse é o primeiro momento. E aí eu explico para o cliente como que eu trabalho. Então, olha, essa visita é a proposta, depois eu vou apresentar isso, aquilo, que é o que eu vou falar para vocês aqui agora, tá? Então, eu expliquei para ele, tiro a metragem, tá? Você vai fazer a medição. Eu não faço toda a medição nessa visita, a não ser que seja um lugar muito restrito, que você tenha dificuldade de voltar depois, tá? Porque assim, a medição, ela demora, tá? Então, nesse primeiro contato, normalmente o cliente não disponibilizou 1h30, 2, às vezes, dependendo do espaço, 3 horas que você vai ter para medir. Não sei se você vai ter alguém para te ajudar ou não, às vezes o ambiente é bem grande e tem muito detalhe, então você tem que medir cada coisinha. Então, nesse caso, não dá para você prender o cliente tantas horas ali e sem avisá-lo antes, né? E claro que nesse começo você tem que tornar agradável, você não vai ficar enchendo ele de informação. Você nem fechou o projeto ainda. Segunda coisa,
Você vai lá e demora 2 horas medindo lá. E o cliente não fecha. Ele fala, não, ficou muito caro, não quero. Você perdeu 2 horas da sua vida medindo, tá? Então, assim, já fiz isso há muito tempo atrás. No começo até fazia. Nunca mais faço, porque é um tempo perdido. Então, assim, eu vou, passo a proposta. Quando possível, quando eu consigo, já passo já na hora um valor prévio. Vai ser em torno de tanto, ou vai ser tanto. E aí eu já vejo, porque às vezes, gente, tem cliente que é bem objetivo. Às vezes, se você passa o valor, já tá dentro do que ele imagina, às vezes ele já negocia com você na hora, ou já fala ok na hora, e aí você fala, olha, eu já posso medir se você quiser aproveitar. E aí você já faz a medição. Aí tudo bem, tá? Mas vamos fingir que você não passou a proposta para ele, tá? Então, fiz essa visita. No meu caso, peguei as áreas dos ambientes, tá? Largura, comprimento, largura, comprimento, largura, comprimento. Anotei no caderninho, beleza, ok, vou te passar uma proposta. Volto pro escritório, eu monto num PowerPoint, tá? Monto bonitinho, com o fundo, dizendo o que vai, aquilo que eu expliquei para ele, mas bem detalhadinho, né? O que vai ser apresentado, em quantos dias, vai ter o projeto 3D, vai ter as alterações, papapá, né? Vai ter depois executivo, isso. Valor, prazo, validade de tantos dias, tá? 2, 5, seja quanto você colocar lá. E mando a proposta para o cliente. Quando eu mando a proposta, se eu vi que eu tenho abertura, se o cliente não é muito corrido, né? Muito difícil de conversar, eu tento ligar para ele, tá? Eu mando por e-mail, por WhatsApp. Eu gosto muito de usar o WhatsApp, tá, gente? É uma opinião pessoal minha. Tem gente que prefere e-mail por ser mais formal, né? Mais profissional, mas eu gosto, hoje em dia a gente usa muito o WhatsApp. E eu sei que os clientes normalmente veem mais o WhatsApp de forma rápida, então eu uso muito o WhatsApp por isso. Então eu mando para ele, pergunto se eu posso mandar por WhatsApp, ele prefere por e-mail, mas normalmente ele fala ok, mando por WhatsApp. Escrevo, qualquer dúvida, por favor, me avise e tal, e já ligo para ele, tá? De preferência, ou um pouco mais tarde, ou no dia seguinte, ligo e pergunto. Oi, tudo bem? Liguei para ver se você conseguiu ler a proposta, se ficou com alguma dúvida, se tem alguma coisa que eu possa fazer a mais por você. Aí entra teu jogo aí de cintura, né? Então, pessoal, essa é a primeira etapa, né? Já falei várias etapas, mas vamos dizer que seria a primeira etapa, que é até fechar o projeto. Aí o cliente falou, beleza, é isso que eu quero, eu vou fazer o projeto com você. E aí entra a próxima etapa, que é você ir até o cliente e realmente fazer todas as medições, tá? Depois, pessoal, que teve a pandemia, eu tô evitando um pouco as visitas, tá? Antes eu fazia visita e demorava esse tempão todo para fazer as medições, mais a entrevista com o cliente. Eu já pedi para ele separar horas e tal, pra gente poder fazer isso. Enquanto eu estivesse medindo, eu não precisava se preocupar comigo, né? Mas na hora da entrevista, eu sentava toda a família, eu ia perguntando. Agora, sim, essa entrevista que chama briefing, já vou falar melhor sobre ela, eu tenho feito online, tá? Para evitar tanto contato. Então, agora nesse segundo momento, vamos dizer, quando eu vou fazer essa visita, eu faço só a medição, tá? E eu gostei bastante de ter mudado dessa forma, tá, pessoal? Porque eu acho que também não fica tão pesado, né? Tanto tempo no cliente nessa visita. Então, nessa segunda visita, eu vou e tiro todas as medidas. Se for apartamento, tá? E às vezes a construtora tiver a planta e puder, o cliente tiver para te passar, ou a construtora tiver para te passar, já facilita bastante. Por quê? Porque você não vai medir? Não, você vai medir sim! Mas a construtora disse para mim que as medidas são todas certas. Mede sim, pelo amor de Deus, gente. Eu já tive problemas sérios com isso, porque sempre a construtora jura que as medidas estão impecáveis, que não... Mas eu já tive problemas bem sérios com isso. E assim, na minha experiência, não lembro de uma vez que bateu certinho 100% das medidas, tá? Tem construtoras que levam bem a risca, mas fica bem próximo. Mas mesmo assim, pessoal, eu não me arriscaria, mas
Nunca, nunca. Já tive um problema bem sério com isso no começo, quando eu comecei a atuar na área, e eu nunca mais me arrisco a fazer isso. Eu nego o trabalho, mas eu não faço isso, tá? Bom, voltando aqui, se você tivesse o cliente fornecer a planta, vai ser bem mais rápido, tá? Porque quando você vai no cliente, você vai fazendo o croquis e colocando as medidas, né? Esse croquis, às vezes, até você virar e fazer o desenho e tal, porque às vezes tem quebra e tudo mais. É demoradinho, então se você já tiver a planta desenhada, é muito mais fácil só você ir colocando as medidas do que você ter que ficar desenhando tudo, tá? Então, essa é a segunda coisa, eu vou fazer as medidas, tá? Aí você vai passar um prazo para o cliente, vai fazer o contrato, vai mandar para ele, tá? E aí eu gosto de fazer, como eu falei, no próximo momento, esse briefing, tá? Pessoal, uma outra observação, tá? Eu só faço essa segunda medição e esse briefing após o pagamento do sinal. Eu costumo dividir aqui meus pagamentos, né? Então, faço o primeiro sinal, depois quando eu entrego o 3D, depois o executivo, daí se tiver gerenciamento de obra e tudo mais, eu vou separando, tá? Ou cartão, etc. Mas eu só começo a medição mesmo, briefing e tudo mais, quando eu recebo o sinal e o cliente assinou o contrato. E eu coloco isso em contrato, tá? Coloco no contrato. Início do projeto. O projeto sei lá, vou entregar em 30 dias. Beleza. Então, conta-se 30 dias a partir da assinatura do contrato e pagamento do sinal, tá? Porque eu já vi vários designers falando assim, poxa, eu já tô quase entregando o projeto, o cliente tá me cobrando e ele ainda não me pagou. E aí você está se sentindo pressionado na obrigação de fazer e às vezes quando você está quase entregando ou quando você entregou, o cliente fala, poxa, eu mudei meus planos, infelizmente eu não vou poder fazer esse projeto agora. E aí os 30 dias que você perdeu do trabalho, tá? Então isso é uma coisa que eu costumo fazer, vou deixar como dica para vocês, tá? Então assim, o cliente falou que ok, fez o pagamento, assinou o contrato, aí eu agendo, vou lá, faço a medição. Feita a medição, como eu falei, eu voltei para o escritório, vou começar a fazer o projeto. Só que lembrem-se, eu tenho outros projetos na fila, que eu já estou fazendo. Então, se eu dei 30 dias para entregar para o cliente, nem sempre eu vou sentar e começar hoje, né? Daí vai depender da organização de vocês. Não vão dizer que eu vou começar a desenhar esse projeto daqui uma semana. Não sei. Ok. Nesse meio tempo, eu tenho para fazer o briefing, por exemplo, para não deixar esse cliente os 30 dias sem ter comunicação. Então, o que eu faço nesse meio tempo enquanto eu estou fazendo o projeto? Antes de eu começar a fazer o briefing, marco a reunião online com eles, peço para reunir toda a família, faço toda a entrevista. O briefing é essa entrevista, né? Então, eu vou perguntar para eles, realmente confirmar quantas pessoas tem na casa, anotar. Isso normalmente a gente já pegou na entrevista inicial. Inclusive, no briefing eu já pego, já vou respondendo algumas coisas que eu lembro antes, tá? E aí eu faço essa entrevista com eles e vou confirmando essas informações que eu anotei, tá? E aí eu vou fazendo todas as perguntas do meu briefing, beleza? Aí eu falo para eles, isso normalmente até já falo antes, que eu vou fazer um grupo com eles, tá? Às vezes, já saindo do cliente, eu já faço grupo. Então, às vezes, antes eles fecharem, tá? Porque aí já traz uma conexão maior, sabe, com o cliente. Mas, enfim, se eu não tiver feito isso ainda, até nessa hora eu falo que vou fazer um grupo. E aí, um grupo de WhatsApp, coloco a esposa, o marido, ou o sócio, etc, né? Se tiver os filhos mais velhos forem participar das decisões do projeto, coloco eles junto. Enfim, normalmente é marido, mulher, sócio e sócio. Então, normalmente é isso, né? Beleza. Fiz o grupo, aí eu falo para eles assim, olha, além da entrevista, eu vou mandar um formulário para vocês, eu faço um formulário no Google, tá, pessoal? Mas vocês podem mandar direto as imagens no WhatsApp, como vocês acharem melhor. Um formulário para vocês me dizerem essas imagens, se você gostou, não gostou, ou, né, para você entender melhor o estilo do cliente. Normalmente, quando eu vou no cliente, eu já saco o estilo dele. Se é na casa dele, melhor ainda, né? Porque você vai olhando já o que ele colocou no ambiente e tal, e ele já vai te dando uma noção. Eu acho que isso aqui tá escuro, queria deixar mais claro, queria deixar mais clean, queria deixar mais isso e aquilo. Então, já vai pegando um pouco do estilo do cliente. Mas, para afinar melhor isso,
Eu gosto de mandar várias imagens de estilos diferentes, tá? Se eu já meio captei o estilo do cliente, eu faço meio direcionado para ele, para confirmar se é isso mesmo que eu entendi. E aí eu digo para ele dizer se ele não gostou, se ele gostou ou se ele gostou muito, tá? Tem uma escalinha até, um pouquinho maior que essa que eu falei. E aí ele vai dando uma nota, se eu não me engano eu coloquei acho que de 0 a 6, uma coisa assim. Então, eu vou vendo, e quando é marido e mulher, ou sócio e sócio, como eu falei, eu mando individual para cada um, tá? Porque às vezes o marido gosta de A e ela gosta de Y. Isso é o pior, é o mais difícil. Mas, enfim, mando para os dois, e aí eles vão dizendo, gostei, não gostei, gostei mais ou menos, gostei muito, amei, odiei, e assim vai, tá? Porque daí eu consigo determinar melhor qual que é o estilo do cliente. Beleza, pessoal? Feito isso, a gente já tem essa comunicação com o cliente. Então, o cliente não sente que você não está fazendo o projeto ainda, né? Você não deixa ele no vazio até entregar o projeto. Então, vai ter um periodinho ali que você não vai ter muita comunicação com o cliente? Vai. Mas, e que eles ficam ansiosos. Mas, pelo menos, você já vai preenchendo um pouco desse vazio, tá? E aí, você deixa esse canal aberto, o grupo, para você dizer, ó, se você vê alguma imagem que você gostar, alguma coisa que você achar, manda no grupo para mim, manda, né, que eu vou considerar. Quando estiver muito próximo do projeto, eu não vou conseguir me influenciar muito nisso para fazer, muito próximo da entrega, mas o que eu conseguir já e pegando de dica mais sua, de coisas que você gosta, eu vou acrescentando. Uma coisa que eu até reforço para o cliente essa hora, eu falo assim para ele, sempre me diga o que você gostou, tá? Porque às vezes o cliente colocou um ambiente que ele não gostou, mas ele gostou da gaveta. E aí você acha que ele gostou do ambiente. Aí você se influencia, se inspira em alguma coisa naquele ambiente e ele não gostou do ambiente, ele gostou da gaveta, tá? Então, só sempre peça para ele apontar para você o que ele gostou exatamente, tá? E aí, pessoal, feito isso, você vai fazer, eu faço daí a proposta 3D, tá? Tem designers que eu conheço que gostam de fazer primeiro o layout, tá? Eu acho até mais correto, então eu vou colocar assim nesse vídeo para vocês, tá? É uma coisa que eu peco, tá? Que às vezes eu não faço, mas que quando dá errado, você tem bem mais trabalho. Que é, então, você fazer o layout, faz a planta baixa, posicionando o que é em cada lugar, apresenta para o cliente antes, o cliente aprova, diz que ok, essa posição tá certa. E aí depois, baseado nisso, você faz o projeto 3D. Esse é o jeito correto, tá, pessoal? Eu confesso para vocês, como eu disse, que eu acabo passando direto pro 3D, tá? Então, eu faço o projeto 3D porque quando eu tô fazendo o projeto 3D, eu vou mudando o layout. Eu penso nos dois juntos. Então, para mim é mais fácil, mais prático fazer dessa forma, tá? E é muito difícil o cliente mudar todo o layout, depende, a não ser que seja um ambiente muito grande, alguma coisa muito móvel. Mas é muito difícil, tá? Principalmente ambientes menores, sala, cozinha, coisas, sala não, né, que sala pode ser bem amplo, mas um quarto, uma cozinha, é muito difícil você mudar toda a posição. Então, falando de residencial, né, então, quando for uma coisa maior, aí eu faço, né, todo o layout, defino com o cliente, dá ok, porque pensa, se ele não gostar do layout, depois que você terminou o 3D, você tem que fazer um projeto todo de novo, né? Então, realmente é válido você apresentar para ele uma planta primeiro, para ele dar ok, tá? Aprovar para você o layout, porque depois pode mudar estilo, pode mudar alguma coisa, mas não vai mudar todo o projeto, né? Então, isso é uma coisa importante de se fazer. Apresentou o layout, aprovou, apresentou o 3D, que eu gosto de fazer com imagens realistas, tá? Já bem bonito, porque tem amigas também que eu conheço da área que apresentam sem textura primeiro e tal. Também é válido, super, porque ela vai ter menos trabalho antes também da aprovação. Eu gosto de fazer já com as texturas, iluminação, tudo bonitinho, porque quando eu apresento o 3D, eu gosto daquele impacto. Eu gosto que o cliente olhe e fale, que lindo! Porque é quando eu ganho o cliente no projeto, tá? Então, assim, ele pode mudar uma coisinha, uma gavetinha, né? Uma posição, uma coisa que ele lembre, nossa, eu acho que faltou aqui tal coisa que eu sempre uso e eu não comentei, ou, né, enfim.
são mudanças sutis, tá? Porque você ganhou o cliente no projeto, é a propaganda, né? Essa propaganda é a alma do negócio. Então, para mim, a renderização, o projeto realista é o que vai chocar, o que vai impactar o cliente. Ele vai falar, uau, é isso que eu quero para mim. Que legal. E aí é o que faz fechar teu projeto de forma mais fácil. Então, eu acabo economizando nesse sentido. Sendo que se você mostra um desenho para ele, às vezes direto do SketchUp, um croquis, alguma coisa, não vai dar aquele impacto e às vezes ele começa a invocar com uma coisinha, com uma linha, com um detalhe, com o que é essa linha aqui? Né? Então, assim, quando você impacta ele de forma positiva, ele vai ficar feliz e empolgado para ter aquele ambiente para ele, tá? Então, voltando aqui, né, pessoal? Voltando. Eu entreguei para eles o 3D e eu gosto e sempre entrego o projeto pessoalmente, ou nesse caso agora online, tá? Eu falei, tô evitando fazer esse contato, mas antigamente fazia isso pessoalmente. E agora eu tô fazendo toda essa entrega online, eu faço com o Zoom, tá? Acesso remoto, eles acessam do celular ou do computador, né? E aí eu abro os arquivos aqui vão mostrando para eles. Acabou a reunião, eu envio as imagens para eles conversarem, para me darem o retorno. Mas na hora eu apresento pessoalmente por vídeo, né? Pessoalmente por vídeo é ótimo. Eu apresento para eles ao vivo, vamos dizer assim, tá? Por quê, pessoal? Porque eu já vou explicando o porquê eu fiz cada coisa. Até pela questão do layout, tá? Que isso, se você não faz um layout antes, eles podem perguntar, mas essa cama não poderia ter ficado aqui? Aí você já explica. Não, eu testei a cama aqui, mas não tinha passagem o suficiente aqui. Eu testei esse armário lá, mas aconteceu isso, a porta não abria. Eu testei esse aqui, mas eu vi que assim o aproveitamento ficou melhor por causa disso, disso e disso. Porque se você só manda para o cliente, ele já vai pontuar essas informações não sabendo que você já tentou e que já não deu certo. E aí você vai ter muita ida e volta, muita ida e volta. Eu sempre faço isso, eu sempre faço e vou explicando porque eles vão tirando todas as dúvidas. E na hora da reunião, você já vai pontuando, ele já vai falando, você pode colocar também uma lixeira de embutir aí, que eu pensei que eu quero, papapá. Ok, eu vou colocando as observações já, mando para eles as imagens e aviso, olha, eu vou mandar para vocês as imagens e vocês têm até 2, 3 dias, enfim, coloca um prazo. Você tem até tantos 3 dias, que eu tô colocando agora isso em contrato também, para me dar a devolutiva do que precisa, se tem alguma alteração, alguma coisa que vocês queiram pontuar, tá? E aí, pessoal, eu mando para eles, por quê? Principalmente se é um casal, né? Ele não vai ficar discutindo na tua frente. Então, às vezes, eles viram alguma coisa que eles querem decidir entre eles. Um gostou, outro não gostou, um quer, o outro não quer. Então, eles vão decidir entre eles e depois passam para você, tá? Eu não gosto de ficar defendendo um ou outro, né? Então, eu falo, olha, pessoal, conversem com calma, vejam, decidam, depois vocês me dão retorno. Outra coisa, às vezes ele viu na hora ali, muito, né, rápido, e não que se apresente rápido, mas eu digo a primeira vez que ele viu, né? Aí você já explicou, já passou para outra imagem, e aí ele não deu tempo de processar e pensar como que vai ser ele usando aquele espaço, né? Interagindo com o espaço. Então, assim, eu gosto de deixar 1 dia, 2, porque daí ele vai pensar, ele vai circular, principalmente se é em casa, né? Ele vai circular por ali, vai ver, sei lá, esqueci que aqui eu gosto de deixar minha máquina de café do lado direito, não gosto do lado esquerdo. E aí ele vai pontuar isso depois para você com calma. Então eu sempre explico isso para eles, né? Gosto de deixar eles bem à vontade para ver, pensar sobre o projeto, para depois me dar o retorno sobre isso, tá? Enfim, pessoal, feita essa apresentação, passei para eles as imagens, passa com o login, né, com o teu login de preferência, faço uma apresentação, faço PowerPoint, mando o PDF com todas as imagens, tua logo, teu telefone no final, que se ele encaminhar para alguém, já encaminha com tua propaganda, né, beleza. Feito então isso, passou para eles, te deram o retorno, você fez as observações, fez as alterações, passa para eles, aí essa segunda, principalmente se é coisinha simples, eu já passo para eles, vejo se ficou ok, tem mais alguma coisa, ok, fechou. A hora que eles me deram ok, fechou, aí eu encerro as alterações, tá?
E aí eu vou para o executivo, que é o caderno técnico, né? Onde vai ter detalhamento de forro, detalhamento de piso, detalhamento de mobiliário, hidráulica, elétrica, etc, né? Que é o caderno para os profissionais, tá? Mas o cliente, né, vai receber isso, vai poder passar para os profissionais que ele contratar, tá? Eu não estou falando aqui de gerenciamento de obra. Então, o que eu faço quando me contratam para o projeto? Eu dou orientações para as obras, tá? Indico profissional, indico marceneiro, indico mestre de obras, indico construtor, gesseiro, drywall, etc, tá? Eu vou indicar os profissionais, a responsabilidade do cliente contratá-los, tá? Mas eu oriento esses profissionais, independente se contratarem indicações minhas ou não. Eu vou lá, oriento, o marceneiro pode me ligar, mandar mensagem, eu vou tirar dúvida. Dentro das visitas que eu coloco em contrato, né? Eu dou um pulinho lá, vejo se o marceneiro montou ok, se ele tem alguma dúvida e tal. Beleza, mas assim, eu não fico responsável por ficar indo a obra, né? Porque eu não fui contratada para isso, fui contratada para o projeto, tá? E aí eu faço um valor para o gerenciamento de obra. E tem designer ou arquiteto que passa tudo isso junto, né? Se o cliente já for executar, ele já fica responsável e já vai fazendo tudo junto. Mas, pessoal, é bem importante nessa parte da obra que o cliente entenda que você não é responsável pelo gerenciamento, tá? E às vezes eu sei, pelo menos nós mulheres, né? Fala pelas mulheres, eu conheço várias amigas designers que às vezes vão assumindo responsabilidade e acaba depois tendo um custo muito maior com gasolina. O cliente acha, ela fez tanta coisa que o cliente acha que ela é responsável por tudo aquilo, né? Ela não falou às vezes, olha, eu tô fazendo isso aqui, mas é uma gentileza para você, não tá em contrato, mas olha, você é um cliente super legal, vou te ajudar. Sabe, sempre que vocês estiverem fazendo uma coisa a mais, gente, falem pro cliente, falem assim, de boa, olha, essa alteração aqui não estava em contrato, tá? Mas eu vou fazer para você, eu não vou te cobrar, tá bom? Vou fazer isso porque, né, vocês são super gente boa, só uma alteraçãozinha, então eu vou fazer. Mas fale para o cliente entender. Porque se você não fala, você vai fazendo, o cliente acha que você está fazendo porque é o que ele contratou, ele não vai ficar relendo o contrato e vendo se isso tá, se não tá. E aí você acaba começando a ficar irritada porque o cliente está te cobrando por coisas que você não foi contratada para fazer, não foi paga para fazer, você não tem jeito de falar isso para o cliente e quando vê, tá, é você irritado, o cliente irritado. Então, assim, é uma outra dica que eu dou para vocês, tá, gente? Tudo fruto de experiência. Pessoal, eu não sou nenhuma dona da verdade aqui, tá? O que eu quero dizer é que, assim, esse jeito que eu faço é o que deu certo pra mim, com a minha experiência, com o tempo, eu criei essa rotina pra mim. Então, eu espero de coração que essa forma de trabalhar minha que eu passei agora, né, ajude vocês e acrescente, tá? A vocês criarem o jeitinho de vocês de trabalhar. Eu espero mesmo de coração que essas dicas tenham ajudado vocês, tá? Que ajude a tornar o trabalho de vocês mais fácil, tá? E, enfim, mais prático, tá? Espero que eu tenha ajudado mesmo de alguma maneira, tá bom? Se eu compartilhei, se eu ajudei de alguma maneira, por favor, curte aí, compartilha para ajudar o canal, tá bom? Gente, beijo, até mais!